dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora nós iremos realizar as correções das nossas atividades de língua portuguesa. São as atividades do nosso livro didático, da página 126, 127, 128 e 129. Então, vamos lá? Então, na página 126, 127 e 128, nós tínhamos um texto, que era o primeiro dia de escola. Eu já realizei com vocês, quando nós fizemos o vídeo da aula, né? Eu já realizei com vocês a leitura do texto, então eu não vou retornar a fazer a leitura, ok? Só vou fazer as correções. Então, na página 129, estudo do texto. A história, o primeiro dia de escola, é parecida com o que você tinha imaginado antes da leitura? Comente com os colegas. Então, lá naquela outra atividade anterior, nós tínhamos os dois trechos do texto e o título do texto. E aí, a nossa atividade perguntou o que vocês acham que o texto iria trabalhar, falar, comentar. Como seria a historinha do texto. Então, vocês responderam naquele dia e agora ele queria saber se realmente foi o que você imaginou ou não. Então, essa é a resposta pessoal, cada um respondeu o seu. No 2, nesse trecho do livro, há 3 personagens. Identifique-as a seguir. Então, nós temos aqui um menino e 2 senhoras. O menino, nós já sabemos que é o neto de uma dessas senhoras. Então, o nome deste menino, ele só vai aparecer no texto já quase ao final. Então, ele fala aqui, ó, senhora professora, este é o meu neto, Júlio. Então, nós já sabemos que essa criança é Júlio, ok? Depois, nós temos 2 senhoras. O nosso texto, ele não identifica, em palavras, qual é a avó, como é esta avó, a não ser traços afetivos, que ela é uma avó meiga, carinhosa, essas coisas. Mas na página 127, nós temos a ilustração de uma senhora passando a mão na cabeça da criança. Então, ele fala assim no texto: depois pousou uma mão sobre a minha cabeça e disse zangada. Então, nós temos a ilustração e nós já sabemos, conforme a ilustração, que esta é a avó do menino, ok? Então, aqui nós vamos colocar que é a avó. O nome desta avó apareceu em algum momento no nosso texto? Não, né? O nome desta avó não foi falado em nenhum momento. Mas aí nós temos uma outra senhora, que aqui ele colocou a dona Deolinda, que tinha muitos anos, cabelos brancos e vestia uma bata branca, era a única professora da escola. Então, cabelos brancos, a bata branca, certo? Então, nós já sabemos aqui que é a professora e ela chama Deolinda, ok? Então, o nome da avó não foi citado, certo? Só foi citado que ela era a avó desta criança, certinho? Ok? Então, agora nós vamos continuar as nossas atividades. Quem escreveu aqui, ó, professora, certo? Neto, avó e professora, não está totalmente errado, tá? Mas é bom colocar aí entre parênteses o nome, pelo menos, do Júlio e da dona Deolinda, ok? 3. Como foi possível identificar cada personagem acima? Então, conforme a nossa leitura do texto, nós vamos identificando conforme a descrição. Então, ao realizar a leitura, do quê? Do texto, né? Ao realizar a leitura do texto e observar as características nele apresentada. Então, o nosso livro apresentou algumas características dessas pessoas e conforme essa característica nós podemos fazer a nossa relação de pessoa e ilustração. 3.
Caminhando para a escola, Júlio disse que gostaria de ter um cavalo. Marque um X na alternativa que indica por que ele teve esta ideia. Então, aqui, ó. Era um caminho comprido que parecia nunca mais ter fim. No meio da caminhada, comecei a imaginar. Se eu tivesse um cavalo, seria muito bom. Montava nele e falava assim: galopa, cavalinho, corre mais do que um foguete. E o cavalo, que seria muito meiguinho, ia da pedrinha do sol à pontinha da lua num instante. Então, ele queria o cavalo, não era para passear, certo? Ele queria o cavalo porque o caminho era longo e ele queria chegar mais rápido na escola. Depois, na 4, nós tínhamos uma atividade que estava lá, releia os trechos a seguir. E o cavalo, que seria meiguinho, ia da pedrinha do sol à pontinha da lua num instante. E depois, por que você está chorando, meu amor? Perguntou a minha avó com voz meiguinha. Marque um X na alternativa que apresenta o sentido que as palavras em destaque expressam. Nós temos aqui, expressam o tamanho do cavalo e da avó. Esta alternativa, ela não se qualifica nem na A e nem na B. Por quê? Meiguinho aqui, e o cavalo que seria muito meiguinho, quer dizer que seria muito carinhoso, muito afetivo. Então, este seria o significado. Aqui, por que você está chorando, meu amor? Perguntou a minha avó com voz meiguinha. Então, esta definição de meiguinha é uma pessoa doce, uma pessoa carinhosa, do mesmo jeito que ele mais ou menos quis dizer aqui. Aqui, com a voz meiguinha, com uma voz carinhosa, com uma voz afetuosa, com uma voz calma. E aqui, e o cavalo, que seria meiguinho, então ele queria dizer aqui que o cavalo também seria um cavalo calmo, um cavalo dócil, e ele iria da pedrinha do sol à pedrinha da lua em um instante. Então, aqui, A e B são alternativas que expressam carinho e afeto, ok? Expressam o tamanho. Aqui não tem esta alternativa, ok? Foi um erro aí na hora da digitação do livro, tá bom? Então, essas são as nossas correções de língua portuguesa e já eu retorno com vocês com as correções das atividades de matemática. Um beijo e até já!